Atos, capítulo de número 27, versos 27 a 29. Acompanhe a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe cada momento da reflexão, que Deus possa falar ao seu e ao meu coração nesta oportunidade. Atos 27, de 27 a 29, Lucas, o irmão amado, registrou assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Eu acabei lendo até o versículo 32 ou 31, mas que Deus possa nos abençoar. Meus irmãos, eu li certa vez uma historieta de uma garotinha que estava no barco, lá na parte do porão, era um navio, uma embarcação maior, e lá na parte do porão, sentada ali ao chão, brincando com os seus apetrechos, suas bonequinhas, seus divertimentos ali, e ela mal sabia o que passava nas partes superiores daquele navio. Lá fora, uma tempestade terrível estava balançando aquela embarcação, estava trazendo medo e pavor a muitos que estavam ali. Os marinheiros correndo de um lado para o outro, levando os salva-vidas, os coletes para cada um dos tripulantes, pedindo que se preparassem, porque o momento era crítico. E num certo momento, um dos marinheiros, passando rapidamente ali por aquele porão, vê aquela criança ali no balançar do barco, no fundo, brincando, despreocupada. Aquele marinheiro fala com ela: criança, onde está o seu papai, onde está a sua mamãe? Corre lá, vai ficar juntinho deles, o momento agora é de perigo. O barco está quase afundando, você não tem medo? E aquela criança simplesmente olhou para aquele marinheiro e disse: eu não tenho medo, o meu pai é o piloto do navio. Meus irmãos, essa confiança tão tremenda dessa criança ilustra-nos o desejo de cada um de nós também termos essa confiança plena e entregue ao Senhor. Voltando para a história de Paulo, uma embarcação saíra do porto de Cesareia, Palestina, levando entre soldados, marinheiros e tripulantes uma pessoa em especial, um prisioneiro em especial, que era Paulo. Estava preso por causa de sua fé em Cristo, e ele estava sendo agora levado para julgamento diante do imperador, visto que, em dado momento, percebendo que seria injustiçado e mal julgado, ele apela como cidadão romano para ser julgado diante do próprio César. E o rei Agripa diz para ele: apelaste para César irás. E depois de todos os preparativos, encaminham Paulo para ser levado a Roma. Cesareia da Palestina, conhecida em grego como Paralios Caesareia, e lá no latim, Cesareia Marítima, que havia sido construída ali, juntamente com o seu porto, pelo grande rei Herodes, o Grande, do ano 25 ao ano 13, mais ou menos, antes de Cristo. Esse governador da época, ou este rei da Palestina, ele se envolve na construção dessa cidade, ou na reconstrução da cidade, e na construção desse importantíssimo porto. Situada na costa mediterrânea de Israel, era esse o principal porto de Israel para todas as transações comerciais e militares, a cerca de meio caminho entre as cidades de hoje, Tel Aviv e Haifa, mantendo o seu nome como Cesareia até hoje. Se você for por lá, a cidade ainda conserva este mesmo nome. Depois de muitos dias de viagem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, sendo levado preso, aqueles bravos marinheiros enfrentavam uma terrível tempestade
que ultrapassara vários e vários dias. Ela parecia ser esmagadora. No esforço para salvar o navio, para salvar as vidas, eles lançaram 4 âncoras ao mar, depois de 14 dias de tempestade em alto mar. Eles desesperados, sem comer, porque estavam fazendo um jejum proposital, para que, quem sabe, o Deus deles pudesse ajudá-los. Lançaram então, no final de 14 dias, âncoras, 4 âncoras, tentando estabilizar e parar aquele navio, uma vez que eles perceberam que eles estavam próximos à terra. Infelizmente, essas âncoras foram ineficazes contra a tempestade e o navio ficou à deriva. E ele veio a partir-se posteriormente, de modo tal que todos se jogaram na água e salvaram-se agarrando em pedaços da embarcação, de mobiliário e chegando até a ilha. Paulo, o prisioneiro que estava sendo levado para julgamento diante do imperador, ele estava tão confiante de que não morreria ninguém, porque ele também tinha 4 âncoras. Se no navio foi jogado 4 âncoras para tentar segurar a embarcação, Paulo também tinha as suas âncoras e ele sabia que não morreria ninguém daquela embarcação. Meus irmãos, essas âncoras, tomadas aqui figuradamente, elas também nos firmam nas tempestades pelas quais nós passamos na vida. Ainda que o nosso navio tenha sido sacudido e balançado, se nós tivermos de posse dessas 4 âncoras, nós permaneceremos firmes. Assim, podemos perceber isso na vida de Paulo. Ele permaneceu firme porque ele sabia que a vitória já estava declarada a seu favor. Então, nesse evento assustador que ocorreu na vida de Paulo, nessa viagem, existem alguns paralelos que eu quero trazer para nós, irmãos, e tirar algum proveito dessas lições para a minha e para a sua vida. Que cada um de nós possamos aprender a lançar mão dessas âncoras, desses estabelecimentos firmes nos quais podemos nos agarrar para termos vitória nas dificuldades da vida. Permitam-me então compartilhar com vocês sobre âncoras para águas tormentosas na vida. Âncoras para águas tormentosas na vida. Assim como naquele navio, você percebeu aí que eles lançaram 4 âncoras, tentando segurar aquele barco, diz aí o versículo 29. Quero também propor, à guisa das realidades presentes no texto e na história bíblica, propor também para nós 4 âncoras. A primeira âncora que eu e você precisamos ter para vencer os tormentos e as tempestades da vida é a âncora da presença de Deus. Nós não podemos abrir mão dessa realidade. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade inamovível de que Deus está presente com o seu povo. Ele é o guarda de Israel. Ele é aquele que ampara o seu povo em toda e qualquer situação pelas quais podemos passar. Você leu agora há pouco o Salmo de número 46 e diz que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso socorro. É nessa propositura que nós devemos lançar mão dessa âncora. O Deus de Jacó está conosco. Meus irmãos, em toda a Escritura, nós vamos encontrar declarações da presença do Senhor com o seu povo. Essa é uma marca irrefutável que a Escritura deixa para nós. Seja no relato da história de Israel, seja nas poesias cantadas ou nos salmos, seja nas pregações dos profetas, seja nas mensagens do Novo Testamento, a certeza que nós temos é que Deus é um Deus presente com o seu povo. O Novo Testamento nos dá a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Na hora de partir e voltar para o Pai, ele diz: eis que estou convosco todos os dias. A promessa é do Senhor, a garantia da presença dele conosco é dele mesmo. E nós temos muitas outras declarações também dos apóstolos em suas cartas, afirmando a presença constante do Senhor à volta do seu povo. A presença de Deus, meus irmãos, ela foi manifesta de maneira tão especial na vida de Paulo. Durante todo o ministério de Paulo, tivera esse apóstolo sinais evidentes da presença do Senhor, da presença abençoadora, protetora de Deus sobre a sua vida. Paulo estava
próximo então a sofrer um julgamento lá na região da Palestina mesmo, mas ele percebendo que era um julgamento tendencioso, os judeus já estavam manipulando a situação para prejudicá-lo, e antes que isso acontecesse, então Paulo pede para ser julgado pelo imperador César. Volta no capítulo 25. Atos 25. Vamos fazer uma caminhada na história e relembrar algumas coisas dessa história de Paulo. Eu não vou ler o texto todo, do verso 1 ao 12, você pode passar os olhos e você vai perceber que Paulo apela para ser julgado por César. Versículo 6, e não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, no caso aqui, Festo, o governador, veio para Cesareia, assentou-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido, compareceu ali também os judeus que queriam prejudicar Paulo, diz o texto no versículo 8, Paulo, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Então Festo, o governador, querendo assegurar o apoio dos judeus, já estava tendencioso a ajudar os judeus na sua proposta de prejudicar Paulo, e você vai perceber então que Paulo, no versículo 11, Paulo vai dizer: caso eu tenha praticado de algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Paulo percebeu a jogada para prejudicá-lo, para ter um apoio político ali do governador em relação aos judeus. Paulo diz então: apelo para César. E o governador vai dizer para Paulo: se você apela para César, eu não tenho mais nada para fazer, para César você irá. Meus irmãos, não cabe aqui narrarmos toda a narrativa da viagem, contudo é fato que enquanto eles estavam costeando o Mediterrâneo, lembra que naquela época os aparelhos de navegação eram muito mais precários que os que temos hoje, não cortavam o mar geralmente nas suas grandes travessias, mas sempre atravessando mais próximos às terras, e eles costeando ali o Mediterrâneo, indo em direção a Roma, a Itália, eles encontraram, num certo momento, esta tempestade aterradora. Então eu quero que você abra agora no capítulo 27, caminha aí, capítulo 27, do versículo 14 ao 20, diz o texto: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando-se este, usaram todos os meios para cingir ou para fortalecer o navio, e temendo que dessem na ciste, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Assoltados severamente pelas tormentas, no dia seguinte já aliviavam o navio. No terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos. Quem está dizendo aqui, nós mesmos, fomos, etc., usando o plural, é Lucas, que estava presente na viagem, acompanhando Paulo em direção a Roma. E Lucas então diz que nós mesmos, com as próprias mãos, ajudamos a arrancar a armação ou os aparelhos, os móveis do navio, jogando em alto mar, para que o navio ficasse mais leve, com menos risco de afundar. E nós percebemos aqui, meus irmãos, que eles ficaram apavorados. Na contingência dessa narrativa, eles ficaram 14 dias debaixo de uma tempestade terrível. Em meio a essa tempestade, Paulo recebeu a visita de um anjo do Senhor num dado momento e constatou então que ele não estava desamparado. Como Deus promete, Deus cumpre. Paulo não estava sozinho. Paulo não estava desamparado no meio dessa tormenta. Em meio a essa tempestade toda, ele podia contar com a presença do Senhor, dando-lhe a paz e a tranquilidade em seu coração. Meus irmãos, você também, lembre disso. A primeira âncora que você pode lançar para vencer as águas tormentosas que passam pela sua vida é a certeza da presença de Deus com você.
É a certeza de que Deus é esse Deus presente. Deus não nos abandona. Mesmo quando Ele permite coisas negativas, ruins, nos atingirem, Ele está presente conosco no meio do temporal. Romanos 8, 28, é um texto que você deve conhecer tão bem quanto eu mesmo, ou quem sabe melhor. O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Na versão NVI, diz que sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus usa todas as coisas, mesmo as contingências ruins da vida, Deus age e controla cada uma delas, de forma que o seu povo seja abençoado. Paulo tinha confiança aqui, meus irmãos, no relacionamento que ele tinha com o Senhor. Quero que você olhe o versículo 23, aí no capítulo 27. Olha o que Paulo diz: porque esta noite, um anjo de Deus de quem sou e em quem eu confio, em quem eu sirvo, esteve comigo. Deus presente, abençoando, socorrendo, manifestando a sua presença junto com Paulo ali naquela situação, numa hora de dificuldade. E para o povo de Deus em geral, a promessa de Deus também é essa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O anjo de Deus, a presença santa do Senhor, é manifesta na vida daqueles que o temem. Como dissemos, o próprio Senhor Jesus Cristo deu uma palavra de compromisso dele mesmo, dizendo: eu estarei convosco todos os dias. Pode confiar. Nele a gente pode confiar. Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz o texto: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. A certeza que nós temos, irmãos, é que Deus está conosco. Lembra do Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, por quê? Porque tu estás comigo. Essa é a certeza, essa é a promessa, essa é a garantia de Deus, a presença de Deus com o seu povo. 4 âncoras que você precisa lançar quando as tempestades açoitarem a sua vida. A primeira, a âncora da presença de Deus. Jogue essa âncora no mar da vida. Confirme a sua fé em seu coração, confirme a certeza da presença de Deus na sua vida. Segunda âncora, a âncora das promessas de Deus. São tantas as promessas de Deus, e Ele lança essas promessas para nosso conforto, para nossa segurança. Embora soe, quem sabe, apenas como um bordão popular, um jargão comum, na verdade, meus irmãos, essa afirmativa de que Deus garante e dá promessas para nós, está espalhada em toda a Escritura, sob o peso de ter o próprio Senhor do universo como seu mentor, como seu idealizador. As promessas de Deus estão em cada página da Bíblia. Não cabe aqui também discorrer sobre todas as promessas de Deus, não daria tempo, mas são inúmeras as promessas de Deus para a nossa vida. Por exemplo, só para lembrarmos, a promessa não temas, ou o conforto não temas, existe 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. É Deus falando com você: não temas. É Deus garantindo e dando a promessa de que Ele será o nosso guardião, Ele será o nosso guardador. É da lavra, é da escrita do próprio apóstolo Paulo, a expressão: tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Ou seja, Paulo está dizendo que Deus pode ter prometido tantas quantas forem as vezes, mas tantas quantas forem as vezes que Deus prometeu, a garantia é que assim como Ele nos deu o seu Filho amado, Ele vai cumprir também cada uma de suas promessas. E Paulo tinha essa confiança. Enquanto Paulo permanecia em meio àquela terrível tempestade, o Senhor veio a ele com mais uma promessa preciosa. Eu quero que você olhe então de novo aí para o capítulo 27. Mais uma vez Deus se apresenta através de um anjo e lembra Paulo que ele estaria diante de César, sim, e todos a bordo do navio também seriam poupados. Deus guardaria Paulo e guardaria toda aquele contingente daquele navio. Para Paulo, meus irmãos, apenas ter uma palavra de Deus
foi suficiente. Apenas Deus garantir para ele: você vai perante César, vai testemunhar e não vai se perder nenhuma das vidas desse navio. Essa promessa foi suficiente para Paulo. Meus irmãos, nós também muitas vezes passamos assim por momentos difíceis, por dificuldades na vida. Mas olha o versículo de número 23, o que diz aí: porque esta mesma noite um anjo de Deus, em quem eu sou, ou de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo que: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, Paulo vai dizer para aqueles homens: não tenham medo, não vai morrer ninguém, fiquem todos tranquilos, porque Deus deu a sua promessa. Muitas vezes também nós temos momentos difíceis, como Paulo estava aqui nessa tempestade, a ponto de se rachar, de se quebrar aquele navio, mas a promessa de Deus é que Ele vai nos sustentar. Não importa os acontecimentos externos, Deus vai nos sustentar. Hebreus capítulo 6, versículo 19, vai nos dizer que a confiança em Cristo consiste para nós em uma âncora da alma. Olha lá, Hebreus capítulo 6, versículo 19, na versão NVI diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme. A garantia de que Deus deu a sua palavra, a sua promessa, tem que ser para mim e para você como uma âncora, para nos segurar, para nos manter firmes. O que estabiliza, portanto, meus irmãos, a nossa alma é a promessa de Deus. É a garantia que Deus falou, e tendo Ele falado, como diz lá no texto de Números, tendo Ele falado, Ele não vai mentir. Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que não cumpra aquilo que Ele falou. Então, o que garante a segurança e a estabilidade da nossa alma no meio das tempestades da vida: primeira âncora, a presença de Deus. Segunda âncora, as promessas de Deus. Terceira âncora, a âncora da providência de Deus. Deus é um Deus providente, é o Deus provedor, é o Deus que vai à frente, é o Deus que abre caminhos, é o Deus que busca e promove os resultados que nós precisamos para atravessar os problemas que nos cercam. Deus é o Deus da providência, a Bíblia nos ensina isso. Os nossos símbolos de fé: Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Catecismo Breve de Westminster, eles nos ensinam que a providência divina diz respeito ao cuidado que Deus mesmo tem para com as obras de suas mãos. A providência de Deus fala do cuidado mantenedor e sustentador de Deus de todas as coisas criadas. Ele não mantém apenas a vida do indivíduo, Ele não mantém apenas a vida daqueles que são salvos ou creem em Cristo Jesus, mas Deus mantém e sustenta tudo e todos. Isso é providência divina. A nossa confissão de fé, portanto, no capítulo 5, parágrafo 1, ela diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas e todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Ou seja, tudo que sucede no universo, desde as coisas mais ínfimas, tão pequenas, invisíveis ao nosso olhar humano, as coisas maiores que acontecem, tudo está exatamente sob o controle absoluto do nosso Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, é um texto que você também conhece bem. Na versão NVI diz assim: o Filho, falando de Jesus Cristo, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e Ele é a expressão exata do seu ser, e Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Deus que criou pela palavra, é Deus que também que sustenta todas as coisas providentemente pela sua palavra. Paulo, pregando aos atenienses, lá no primeiro século, ele vai dizer que Deus é aquele que estabelece até mesmo o lugar da nossa habitação.
Deus é aquele que dá, além das estações do ano, com épocas frutíferas e tudo mais, Ele nos dá inclusive a respiração para viver. Deus é aquele que mantém cada uma das suas criaturas. Essa é a fé que a Escritura nos permite, meus irmãos, nos segurar nela, como âncora da alma, segurando-nos nessa certeza. A Escritura nos afirma que Deus provê alimento para os animais, provê o alimento para as aves do céu, de modo que elas não precisam nem sequer semear para colher, apenas buscar aquilo que Deus já plantou para as suas necessidades. Deus mantém os leõezinhos supridos nas suas necessidades, Deus mantém as estações do ano no pleno funcionamento e mantém a produção, tudo está sob o seu controle, nada escapa desse poder controlador de Deus. Nada acontece ao acaso, mas cada coisa está nesse controle providente. Então a terceira âncora que você tem é a âncora da providência de Deus. Vamos olhar a providência de Deus aqui na circunstância que cercava Paulo. Olha só, o Senhor disse a Paulo que a tempestade era da sua parte para trabalhar o seu plano na vida do apóstolo. Vai acontecer a tempestade, vocês vão ser açoitados por esse terrível temporal, mas não se preocupem, ninguém vai morrer. Ali na tempestade era o lugar mais seguro do mundo para Paulo estar. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Não importa as circunstâncias que nos cerquem, mas quando é da vontade de Deus, a vontade de Deus é o lugar mais seguro que você pode ter, porque Deus está controlando todas as coisas segundo a sua vontade. Porque era da vontade do Senhor e Deus estava trabalhando de uma maneira poderosa nessa situação para trazer a sua vontade, ou fazer a sua vontade na vida de Paulo. Você sabia que Deus pode estar fazendo a mesma coisa na sua vida também? Mesmo que tribulações estejam açoitando a embarcação da sua vida, mesmo que os problemas estejam pululando ou crescendo à sua frente, Deus está no controle e se Deus permitiu você estar no meio dessa tempestade, Ele é o Deus Todo-Poderoso para conter e controlar até mesmo a tempestade. Ele é aquele que, na palavra de Jesus, disse à tempestade, acalma-te. Ele é o que tem poder para parar uma tempestade ou para provocar uma tempestade. Quero que você leia comigo o Salmo 57, versículo 1. Volta lá na sua Bíblia, Salmo 57, versículo 1. Diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que se passe a tempestade. Em outra versão, até que se passe as calamidades. Eu me abrigo no Senhor. É assim que o crente tem certeza e confiança, porque Deus é o seu abrigo. Mais uma vez, Salmo 46, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente no meio da tribulação. Quero que você volte também para Isaías, capítulo 25. Volte lá. Isaías capítulo 25, versículo 4, Isaías diz assim, Senhor, Tu tens sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado na sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor do deserto. É Isaías dizendo que Deus é esse protetor, sustentador, refúgio para aqueles que nele confiam. Então, a âncora da providência de Deus. Deus cuidou de Paulo. Percebe, se você for continuar lendo a história aqui no capítulo 27 e 28 de Atos, você vai perceber que eles jogaram as âncoras, aquelas âncoras agarraram em pedras, em areias ali embaixo, a embarcação não aguentou a pressão, rompeu-se, quebrou-se toda, e todos aqueles 274 marinheiros e soldados, mais alguns que estavam ali, todos se salvaram agarrando-se em pranchas, em tábuas, e foram até a ilha próxima. Ali era a ilha de Malta. Todos molhados, encharcados, depois de sair daquele temporal terrível, eles encontram um certo abrigo ali naquela ilha, e começam a fazer uma fogueira
Paulo sai à cata de alguns paus ou gravetos para fortalecer aquela fogueira, e de repente, quando ele lança a mão no monte de gravetos, uma víbora terrível agarra em sua mão. E os homens disseram: esse aí é amaldiçoado mesmo. Ele escapou da morte do naufrágio, mas os deuses tinham que puni-lo, e ele vai morrer, porque aquela víbora era mortal, ela era peçonhenta, ela era terrível. Eles sabiam que aquele picado por uma víbora daquela, em questão de poucas horas, estaria morrendo. Mas Paulo apenas balançou a víbora sobre a fogueira, e diz o texto: não lhe aconteceu nada, porque Deus é o Deus da providência, porque Deus é o Deus que sustenta o seu povo. Os perigos que vêm à nossa volta estão sob o controle absoluto de Deus. Quarta âncora que você precisa guardar, lembra qual é a primeira? A âncora da presença de Deus. Segundo, a âncora das promessas de Deus. Terceiro, a âncora da providência de Deus. E quarto, a âncora do agir de Deus. Deus agiu na vida de Paulo. Isso ficou muito claro em toda a história. Muitos são os registros do apóstolo, meus irmãos, quando Paulo afirma que Deus agiu na sua vida. Quando você lê capítulo 11 de segunda carta aos Coríntios, isso é dever de casa, não leio agora, mas quando você lê 2 Coríntios capítulo 11, você vê Paulo dando um testemunho ali que ele passou em vários naufrágios, passou em tempestades, passou em prisão, passou em açoites, passou em fome, passou em tribulações, passou em todo tipo de angústia, mas de todas elas Deus o livrou, de todas elas Deus o garantiu e o sustentou. E nós percebemos aqui nesse episódio da viagem, especialmente, que Deus tinha sua mão estendida, agindo, controlando todas as coisas, porque Ele tinha um propósito na vida de Paulo. Sabia que Deus tem um propósito na sua vida? Não cabe a mim querer dizer o que Deus vai fazer com a sua vida. Mas Deus tem um propósito muito particular na vida de cada um dos seus filhos. Cada um daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, Deus está conduzindo e controlando. Às vezes nós não entendemos muito bem o que Deus está permitindo e fazendo, mas Deus está nos conduzindo exatamente para o alvo final do seu projeto. O que o Senhor disse a Paulo aqui, meus irmãos, que iria acontecer, aconteceu. Todos com segurança chegaram à praia. Deus manteve a sua palavra, Ele poupou a vida de todos. Olhe mais uma vez aí alguns versículos comigo, capítulo 27, versículo 22. Olha o que diz o versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, somente o navio. Deus garantira isso, e Paulo estava agora falando com os marinheiros: fiquem firmes, ninguém vai morrer. Olha o versículo 24. Paulo disse: não temas. O anjo disse para Paulo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo, estão todos seguros, e você vai falar com César, sim, você vai testemunhar diante de César. Olha o verso 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, eu confio em Deus. Eu confio em Deus, e Deus vai cumprir a sua palavra. Então, meus irmãos, nós temos espaço na vida de Paulo com fartura para perceber o agir de Deus atuando em cada circunstância. É Paulo que afirma também que Deus age na vida dos seus eleitos. Quero que você caminhe um pouquinho para frente, Efésios capítulo de número 3. Efésios 3, verso 20 e 21, diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Então é esse Deus que age, é esse Deus presente na vida do seu povo, é esse Deus providente na vida do seu povo, e é esse Deus que age. E Deus age na vida dos seus eleitos. Nada escapa ao controle do Senhor.
Meus irmãos, a história não é uma mera sucessão de acontecimentos aleatórios. Nós não estamos vivendo num balançar da vida sem que ninguém tivesse sustentando todas as coisas. Não, a história está escrita. A história já está narrada. A Bíblia diz que Deus conhece cada um dos nossos dias quando nenhum deles havia ainda. A nossa história já está traçada e Deus está acompanhando essa narrativa. E nós sabemos onde vai dar essa história, como dissemos aqui no domingo passado. Nós já sabemos como termina essa história. O entremeio, muitas vezes nós nos perdemos, mas nós sabemos o final. E o final é o final de glória e de bênção para aqueles que confiam no Senhor. Deus trabalha com todas as coisas e Ele vai nos levar exatamente lá, naquele final que já está definido por Ele. Isaías 43, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É Deus falando, eu estou no controle de tudo. Eu estou agindo, e agindo eu, quem vai dizer, o que você está fazendo? Que fazes? Quem pode reter a mão de Deus? Quero terminar aqui então, meu irmão, minha irmã, dizendo para você que nós precisamos aprender a lançar mão dessas âncoras. Quais são as âncoras? A âncora da presença de Deus. Lembre sempre disso. Deus é o Deus que garantiu presença com o seu povo. A âncora das promessas de Deus. São muitas as promessas de Deus. E todas elas estão garantidas pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo. É Paulo que vai dizer também em Romanos capítulo 8, se Ele já nos deu o seu Filho, Ele não nos dará também com Ele todas as coisas? A garantia, meus irmãos, é que as promessas de Deus têm o seu sim na nossa vida. Terceira âncora, a âncora da providência. Enquanto a gente está preocupado com o que vai acontecer, Deus já sabe tudo, está tudo provisionado e na hora certa Ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Nada escapa a esse controle absoluto do Senhor. E em quarto e último lugar, nós temos a âncora do agir de Deus. Ele está agindo, Ele está trabalhando a nosso favor, Ele está trabalhando de acordo com o seu projeto, com o seu plano, de modo tal que nada vai fugir, mas que a nossa vida redundará em louvor, glória e honra para Ele. Essas são as âncoras, então, meus irmãos, que sustentam a nossa caminhada, que nos orientam nas nossas atitudes e momentos de perigo. Está difícil? Lembra que Deus está presente. Está difícil? Lembra que Deus tem promessas para você. Está difícil? Lembra que Deus é o Deus da providência. Lembra da caminhada do povo de Israel no deserto? Sem água, sem comida, mais ou menos 6 milhões de pessoas. O que fazer com aquele povo? Não dava tempo de plantar e esperar. A região era desértica. Mas Deus era o Deus que fazia brotar água da pedra. Deus era o Deus que fazia chover pão do céu. É o Deus que fazia vir enxames de aves e codornizes e dar carne para aquele povo. Deus é o Deus da providência. Não se preocupe com o que vem à frente. Lembra com o que Jesus disse em Mateus capítulo 6? Não andeis preocupados com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer. Deus está cuidando. Deus está conduzindo a vida de cada um de vocês. Então, quem recorre, meus irmãos, a essas promessas, quem segura nessas âncoras, não será confundido e nem experimentará naufrágio. Pelo contrário, tem a garantia da chegada. As tempestades vão surgir, na minha, na sua vida, cada um tem as suas tempestades, mas Deus nos garante a chegada do outro lado. Se você se lembra, nós cantamos o hino 141, e no cantar desse hino 141, ele tem uma estrofe ali na sua poética, até um tanto quanto intrigante, interessante, mas ele fala na última estrofe: se no porto quando entrar a minha nau, a minha embarcação, quem sabe naquele momento de partida para a eternidade, mas o mar se enfurecer, que me possa deleitar em ouvir-te assim dizer: entra, pobre viajor, no descanso do Senhor. Ou seja, fique tranquilo,
por mais tormentoso que seja o seu momento, por mais difícil que seja a sua vida, a certeza da chegada no outro lado é uma garantia que não está sob os seus cuidados, mas está sob os cuidados de Deus, o Todo-Poderoso. Deus é capaz de resolver tudo. O nosso futuro, a nossa vida, seja aqui na terra ou na eternidade, está nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, que Deus sustente você, que Deus guarde você e que ajude você a tomar posse, lançar mão dessas 4 âncoras. A âncora da presença do Pai, a âncora das promessas de Deus, a âncora da providência de Deus e a âncora do agir de Deus na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe.